Boa noite. Boa noite. Eleições 2014, pesquisa Ibope mostra Alckmin com 47%, Scarpa do PMDB tem 23%, Padilha do PT aparece com 7%. Entre os paulistas, Marina Silva cresce e tem 39%, Dilma Rousseff tem 23% e Aécio Neves cai e está agora com 17%. Preço da gasolina deve subir ainda este ano, segundo o ministro da Fazenda, Guido Mantega. Projeto social em Parelheiros, na Zona Sul de São Paulo, incentiva crianças e jovens a andarem de bicicleta. Estado Islâmico divulga vídeo e diz ter decapitado mais um jornalista americano. E um patrimônio da cidade, a Igreja do Mosteiro de São Bento, está em fase final de restauração. Polícia prende grupo suspeito de realizar furtos na Bienal do Livro de São Paulo. 4 peruanos foram detidos ontem à noite em um imóvel na região da Ponte Rasa, zona leste da cidade. Eles são suspeitos de pertencerem a uma quadrilha que furtava celulares em grandes feiras e eventos. A polícia chegou ao grupo depois de investigações na Bienal do Livro, que terminou no domingo. Com o grupo foram encontrados 45 aparelhos furtados na feira. Também foram apreendidas mais de 400 capas de celulares, óculos de sol, tablets, notebooks e câmeras. Os suspeitos vão responder por furto qualificado e formação de quadrilha. Quem teve o celular furtado durante a Bienal deve procurar a delegacia do turista, que fica no aeroporto de Congonhas. Governador Geraldo Alckmin afirma que a crise enfrentada pela Universidade de São Paulo é transitória. Hoje, o Conselho Universitário se reuniu para discutir a questão do reajuste salarial. O encontro ainda não terminou. A USP terá 48 horas a partir da notificação da Justiça Trabalhista de ontem para depositar o salário de julho que foi descontado dos grevistas. Caso não pague, a universidade pode ser multada em R$30 mil por dia de atraso. A Justiça também determinou que o salário de agosto seja pago regularmente até sexta-feira, sem qualquer desconto. A situação ficou crítica, porque você recebendo já está difícil e sem receber não tem como. Amanhã está prevista uma outra reunião no Conselho de Reitores das Universidades Paulistas. De acordo com a USP, só depois do encontro é que poderá haver alguma proposta. A instituição afirma que está com todo o orçamento comprometido em razão de reajustes e despesas feitas anteriormente. Marco Antônio Zago, reitor da USP, já havia afirmado que a folha de pagamento afeta 105% do orçamento da universidade. O nosso intuito é pressionar para que eles não aprovem o PDV, barrar esse plano de demissão voluntária e fazer com que seja aprovado aí a nossa reivindicação de reajuste salarial. A greve de docentes e funcionários começou no dia 27 de maio e já é a mais longa dos últimos 10 anos. As 3 categorias da USP reivindicam a derrubada do congelamento de salários proposto pelos reitores da USP, da Unesp e da Unicamp. Os grevistas querem um reajuste salarial de 9,78%. Hoje, estudantes organizaram piquetes por várias faculdades. Na nossa opinião, a saída para a crise da universidade não se faz com o desmonte, com demissão, com corte de bolsa, corte de ponto, mas justamente se faz com mais investimento, mais democracia. Na sexta-feira, dia 5, está prevista uma nova reunião de acordo entre a Universidade de São Paulo e o Sindicato dos Trabalhadores da USP, sob a mediação do Tribunal Regional do Trabalho. E o Conselho Universitário da USP acabou de aprovar um projeto de demissão voluntária dos funcionários. Patrimônio da cidade, o Mosteiro de São Bento está em processo final de restauração. A previsão é que o trabalho seja concluído ainda este mês. É à noite que as pinturas ficam mais visíveis. São 416 anos de história do Mosteiro de São Bento e 4 construções diferentes. Esta última foi erguida no início do século passado e teve apenas uma pequena reforma na década de 70, quando a estação de metrô São Bento foi construída e causou rachaduras no prédio. Desde 2012, o mosteiro e a igreja passam por lentas reformas e restaurações de pinturas.
Um dos responsáveis por esse trabalho é João Rossi. Todas as paredes foram limpas, né, com solventes neutros, visando aí a conservação das obras. Na madeira do cadeiral do couro, nós encontramos várias camadas de vernizes antigos, sujidade, que também foram todos removidos e foi reaplicado nesse couro um verniz de goma, como o original, como o primeiro verniz que nós encontramos nele. Todas as pinturas foram feitas por 2 monges alemães que vieram da Europa e não puderam regressar por causa da Primeira Guerra Mundial. Uma das restaurações já prontas é a da Capela do Santíssimo. A estação do metrô São Bento passa aqui de baixo, então até o edifício se acomodar houve várias rachaduras. E aqui tinha uma grande rachadura nesse mosaico do piso, né, que só foi consertada agora no restauro. E a gente então fez um experimento aqui que gostamos muito, que foi essa iluminação com LED, que valoriza toda a pintura, e a ideia é que essa iluminação também vai passar para toda a igreja. A Capela do Santíssimo, toda restaurada, contrasta com outras partes da igreja que ainda vão passar por restauro, como esta parede. As cores estão apagadas, desbotadas. Já esta imagem de Cristo foi restaurada. Ela estava escurecida, a cor parecia a da cruz. Até o fim de setembro, todo o altar deve ser entregue. As esculturas dos monges gêmeos São Bento e Santa Escolástica serão restauradas e colocadas no altar. Elas são obras do Frei Agostinho de Jesus. Toda a obra de restauração das pinturas foi bancada por um doador que não quis se identificar. Nem o valor foi divulgado. Até o meio do ano que vem serão cumpridos outros passos, entre eles a limpeza do órgão, com 7.000 tubos. É uma alegria muito grande, né? Sobretudo que era uma coisa desejada, né? E que a gente iria fazer isso, talvez, num espaço muito longo. Se fosse pelas nossas próprias forças, talvez fosse demorar uns 20, 30 anos. E eu estou fazendo aí em 3, 4 anos, vai estar tudo pronto. Um símbolo não só para São Paulo. Pelo menos uma vez por mês, os amigos pernambucanos Evilásio e Enilton vêm a trabalho para a capital paulista e fazem questão de visitar a igreja de São Bento. Na cidade da gente, quando a gente não tem isso, então toda vez que eu passo aqui, venho agradecer a Jesus pelo fato de estar aqui e acho muito bonito essa obra. Hoje o maior investimento que se faz é na cultura, no patrimônio histórico, tem que preservar porque é uma herança que a gente vai passando de pai para filho, para neto, coisa, é uma herança que nunca se acaba, né? Candidata à reeleição, Dilma Rousseff voltou a defender hoje a criminalização da homofobia. Foi durante encontro com metalúrgicos em São Bernardo do Campo. A passeata saiu da sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC por volta do meio-dia. Acompanhada do ex-presidente Lula, Dilma seguiu em direção ao centro de São Bernardo do Campo, cumprimentando o público e assinando camisetas. Por 2 momentos, a candidata do PT desceu do carro para falar com eleitores e comerciantes. Na Praça da Igreja Matriz, Lula relembrou ações dos anos 80 ao lado dos metalúrgicos da região e apresentou Dilma como sua sucessora no apoio aos trabalhadores. Se nós quisermos que esse país continue sendo um país produtivo, gerador de emprego, gerador de riqueza, e não um país subordinado ao sistema financeiro, nós não temos 2 escolhas, nenhuma e meia. Nós só temos uma escolha, é voltar na presidenta Dilma para a reeleição no dia 5 de outubro. Sem citar nomes, Dilma voltou a falar sobre a falta de comprometimento dos adversários com programas de governo que, segundo ela, são pouco claros em relação ao uso de verbas para a saúde e a educação. Nós vamos pegar o metro que nós temos para medir se esse programa, esse projeto, essa pessoa está comprometida em criar oportunidades de trabalho e de melhor emprego. Dilma aproveitou boa parte dos cerca de 20 minutos do discurso para destacar programas de governo, tanto da gestão dela como da de Lula. A força que ele deu à Petrobras, transformando a Petrobras numa grande empresa, fazendo que os trabalhadores da Petrobras descobrissem uma riqueza no fundo do nosso mar, que é o pré-sal.
Antes da caminhada em entrevista, Dilma voltou a defender a criminalização da homofobia e disse que a questão não pode estar relacionada à crença religiosa ou à opção partidária. O tema virou foco do debate depois de Marina ter alterado o trecho do programa do governo dela que trata da causa LGBT. E Marina Silva, candidata à presidência pelo PSB, cumpre a agenda em São Paulo e participa de sabatina do Estadão. Ao ser perguntada sobre o programa de governo e as questões LGBT, Marina disse que houve uma falha no processo e que questões foram colocadas inadequadamente, mas que nada que comprometa o compromisso com os direitos LGBT. Eu e o Eduardo revisamos o programa página a página e o que foi para a editoração, fruto do consenso, do debate, da mediação das diferentes propostas, para todos os setores, nesses dois aspectos não refletiu aquilo que nós havíamos consensado. E eu até gostaria que vocês fizessem um cotejamento entre as propostas da nossa aliança Unidos pelo Brasil e o que está no programa da presidente Dilma, o que está no programa da Luciana Genro, o que está no programa do Aécio Neves. Vocês vão verificar que aonde as questões levantadas pelo movimento estar melhor contemplada do ponto de vista dos seus direitos é exatamente no nosso programa. Marina também abordou a importância da educação no combate ao preconceito. A escola tem um papel importante, tanto em relação aos negros, tanto quanto em relação às pessoas que têm uma orientação sexual, enfim, como é o caso da comunidade LGBT, como é o caso da população indígena, qualquer que seja a pessoa, a escola tem uma função importante em trabalhar com o respeito à diversidade. O candidato do PSDB, Aécio Neves, diz que respeita Marina Silva, mas afirma que é preciso ter força política para governar. O tucano Aécio Neves afirmou que os rumores de uma eventual desistência dele na corrida ao Palácio do Planalto não têm qualquer fundamento e que o terceiro lugar nas pesquisas de intenção de voto não o preocupa. Ele afirmou também que respeita a Marina Silva do PSB, mas que a candidatura dela é insegura porque muda propostas conforme as circunstâncias, como acontece na música de Raul Seixas. Precisa saber objetivamente em qual Marina, eventualmente, vai votar. Ou é a Marina que hoje ataca de forma contundente o PT, ou a Marina que durante mais de 20 anos fez sua trajetória como vereadora, deputada estadual, por 2 vezes senadora pelo PT. É uma candidatura que mais se assemelha a uma metamorfose ambulante, que altera suas convicções ao sabor das circunstâncias. Ao lado do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o senador Aécio Neves criticou também o programa de direitos humanos divulgado pela campanha de Marina Silva. O capítulo dos direitos humanos da candidata Marina, do seu programa de governo, divulgado essa semana, é uma cópia, ipsiliteris, é uma cópia fiel do PNDH feito pelo seu governo, apresentado pela Secretaria de Direitos Humanos em 2002, do presidente Fernando Henrique, inclusive com um prefácio de sua autoria. Não se teve sequer o cuidado de alterar palavras. O Ibope também divulgou as intenções de voto dos eleitores paulistas para a presidência da República. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. Marina Silva, do PSB, aparece na liderança isolada das intenções de voto do eleitor paulista, com 39%. Ela subiu 4 pontos em relação à última pesquisa. Já a candidata à reeleição pelo PT, Dilma Rousseff, tem 23%, mesmo resultado do último levantamento. Aécio Neves, do PSDB, caiu 2 pontos e aparece com 17%. O quadro, com a porcentagem de Dilma estável, enquanto Marina cresce à medida que Aécio cai, tem se repetido também nas pesquisas de intenções de voto nacionais. O estado de São Paulo tem o maior colégio eleitoral do país, com 32 milhões de eleitores. O candidato do PSC, pastor Everaldo, teve 2% das intenções de votos e Eduardo Jorge, do PV, apareceu com 1%. Votos brancos e nulos somaram 7% e 10% dos entrevistados não souberam responder ou não quiseram opinar.
E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Eu nunca fui bom professor, mas eu gostaria de dar uma aulinha aqui. Uma aulinha de história para Dilma e Marina. O programa do PT apareceu com a informação de que Marina se assemelha a Jânio Quadros e a Fernando Collor. Olha, é bom lembrar o pessoal do PT que está fazendo essa campanha que Fernando Collor e Jânio Quadros ganharam a eleição. Quer dizer, isso está parecendo uma crítica à sociedade, ao povo brasileiro que elegeu os dois. Será que o PT acha que o povo votou no Jânio para ele renunciar ou votou no Collor para ele ser impedido? O pessoal lá da campanha da Dilma, talvez a própria Dilma, faltaram essa aulinha de história. A Marina também faltou, porque a Marina, para se dissociar do Collor, disse que ela foi vereadora, que foi deputada, que foi senadora e que foi ministra, não é como o Collor. O Collor foi prefeito de Maceió e governador de Alagoas antes de ser presidente e é senador atualmente. Disputa a reeleição em Alagoas com o apoio de Dilma e apoiando Dilma. Quer dizer, o pessoal do PT demonstra aquela capacidade de cuspir no prato em que está comendo. Também manifesta uma certa demofobia. Demos, povo, phobos, horror. Horror ao povo ou será medo do povo? Bom, Aécio Neves, do PSDB, cometeu um erro gravíssimo, institucional. Não existe, nas condições impostas pela Constituição para os candidatos a presidente da República, nenhuma obrigação de ter força política, de ter apoio político. Tem uma limitação de idade, tem a necessidade de ter os direitos políticos, mas não tem necessidade de ter apoio político. Aí ele, inclusive, se enquadra dentro do discurso do PT que fala em governabilidade. Eu quero lembrar que o tsunami Marina é uma onda que nasceu na população exatamente pela reprovação da maioria da sociedade brasileira a esquemas canalhas, sórdidos, como são esses esquemas de barganha de voto por apoio no Congresso. O pessoal precisava ler pelo menos os jornais do dia, né? Pois é, quinta-feira eu volto aqui direto ao assunto, viu? Em tela! Ibope divulga mais uma pesquisa da corrida para o governo de São Paulo. A Alckmin aparece novamente em primeiro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Geraldo Alckmin, candidato à reeleição pelo PSDB, aparece com 47%. No último levantamento, Alckmin tinha 50%. Na pesquisa de agora, Paulo Scaff, do PMDB, vem em segundo com 23%. Ele subiu 3 pontos. Em terceiro está Alexandre Padilha, do PT, com 7%. Antes ele tinha 5%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral. Os candidatos Gilberto Natalini, do PV, Laércio Benco, do PHS e Walter Siglioni, do PRTB, têm 1% das intenções de votos cada um. Os votos brancos e nulos somaram 8%. 11% dos entrevistados não souberam responder ou não opinaram. O mês de agosto foi mais quente que o esperado para a época. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a média da temperatura máxima ficou 1,5 graus acima do normal. Mas a chegada de uma massa de ar polar vinda do sul do país vai derrubar as temperaturas aqui na capital paulista. Vamos ver em detalhes a previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Luciana Magalhães. A quarta-feira será de chuva em boa parte do centro-sul do Brasil. Áreas de instabilidade provocam chuva a qualquer hora, desde o noroeste do Rio Grande do Sul, passando pelo Rio de Janeiro, São Paulo até o Mato Grosso do Sul. Chove também no norte do país, mas uma massa de ar seco mantém o tempo firme e bastante quente no leste do Pará, no Tocantins e na maior parte do Nordeste. A chuva só aparece de forma rápida no sul da Bahia e também entre o norte do Maranhão até o litoral do Rio Grande do Norte. Com exceção do sul, faz calor em todas as regiões, com máximas de 31 graus no Rio de Janeiro e de 37 em Cuiabá.
Já no estado de São Paulo, novas áreas de instabilidade estão se formando, o que pode provocar pancadas de chuva. O sol aparece entre nuvens e faz calor no centro-oeste do estado, com máxima de 33 graus em Presidente Prudente. Já no norte do estado, os termômetros chegam a marcar 32 em Araraquara e 31 em Ribeirão Preto. E no leste paulista, incluindo o litoral, o tempo fica mais instável, com chuva a qualquer momento. Máxima de 28 graus em São José dos Campos. Amanhã aqui na capital o sol aparece, mas as nuvens aumentam e podem ocorrer pancadas de chuva a partir da tarde. Máxima de 28. Na quinta o céu fica nublado e pode garoar de manhã e à noite. A máxima cai para os 22. E na sexta o céu abre e o tempo fica firme com máxima de 24 graus. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá! Após 5 meses de queda, a produção industrial brasileira cresce 0,7% em julho, na comparação com o mês anterior. Apesar da melhora no mês retrasado, o IBGE ressalta que a produção da indústria tem apresentado tendência negativa desde outubro do ano passado e que este resultado positivo é insuficiente para reverter o quadro. Só neste ano, a produção industrial teve 5 meses consecutivos de queda, período em que acumulou perda de 3,5%. Ainda segundo o IBGE, em relação a julho do ano passado, o índice recuou 3,6%. E a gasolina vai subir ainda este ano. A afirmação foi feita hoje pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega. No entanto, o Mantega não detalhou de quanto será esse aumento e nem quando o reajuste começará a vigorar. Ele afirmou que este ano não será diferente, que todos os anos podem ter 1 ou 2 aumentos da gasolina. Em 2013, os preços dos combustíveis subiram 2 vezes. O primeiro reajuste aconteceu em janeiro, quando a Petrobras aumentou o preço do diesel em 5,4% e o da gasolina em 6,6%. O último aumento ocorreu no fim de novembro, quando a Petrobras anunciou que os preços da gasolina e do diesel seriam reajustados nas refinarias. Na ocasião, a alta foi de 4% para a gasolina e de 8% para o diesel. Mantega também afirmou que vai tentar um novo reajuste da tabela do imposto de renda. O reajuste de 4,5% previsto para 2015 estava em vigor por meio de uma medida provisória que perdeu a validade. A tabela do imposto de renda é corrigida anualmente em 4,5% desde 2007. No entanto, os sindicatos vêm pedindo já há algum tempo uma correção maior da tabela, alegando que o reajuste praticado fica abaixo da inflação. Venda de veículos novos volta a cair no mês de agosto. Os dados foram divulgados pela Fenabrave. De acordo com a Federação Nacional dos Concessionários, a queda das vendas no mês passado foi de 7,38% na comparação com o mês de julho. Já em relação a agosto de 2013, a queda foi ainda maior, 17,12%. Para a Fenabrave, a piora nas vendas em agosto foi uma surpresa, levando em consideração que julho foi um mês com muitos feriados devido à realização da Copa do Mundo. A menor oferta de financiamentos e a baixa atividade econômica são apontadas como os principais motivos que levaram à diminuição das vendas. A partir deste mês, o bloqueio de carteiras de habilitação de motoristas em São Paulo que atingirem 20 ou mais pontos será feito somente após o julgamento de todos os recursos. A informação foi divulgada pelo Detran e atende a uma liminar da 14ª Vara da Fazenda Pública. De acordo com o Detran, a decisão não exime os motoristas de responderem ao processo administrativo para a suspensão do direito de dirigir, mas na prática os motoristas punidos vão poder continuar dirigindo enquanto não houver resposta sobre recursos, o que não tem prazo definido para ocorrer. De janeiro a junho deste ano, mais de 240 mil condutores foram notificados para responder ao processo de suspensão da habilitação. E mais uma importante avenida da cidade, a Paulista, ganhará uma ciclofaixa até o final do ano.
A implantação do novo trecho irá começar ainda este mês, de acordo com o secretário municipal de Transportes, Gilmar Tato. A meta da prefeitura é construir 200 quilômetros de ciclovias até o fim do ano. O projeto de alargamento do canteiro central da Paulista já está pronto e espera a aprovação do prefeito Fernando Haddad. Atualmente, a faixa junto ao canteiro central é transformada em ciclovia de lazer aos domingos, das 7 da manhã às 4 da tarde. Número de atropelamentos com morte causados por ônibus sobe 37% em São Paulo. De acordo com a CET, até julho foram 33 atropelamentos causados por ônibus que resultaram em morte. No mesmo período do ano passado, foram 24 casos. Os coletivos ainda foram responsáveis por 20% de todos os atropelamentos de 2013. A SP Trans informou que está investindo em programas para reduzir o número de acidentes e que orienta as empresas a cumprirem um cronograma de treinamento para os motoristas. O sindicato da categoria disse que em apenas 30% dos casos, a culpa é do motorista. Começaram a circular hoje por São Paulo os primeiros ônibus com ar-condicionado. Por enquanto, são 20 veículos com equipamento. Os novos veículos são do modelo super articulado de 23 metros e capacidade para 174 passageiros. Além do ar-condicionado, contam com Wi-Fi grátis, câmeras internas e catracas que fotografam os passageiros para evitar fraudes no uso do bilhete único. Eles fazem parte de um pacote de 600 ônibus comprados pelas viações para cumprir a obrigação de renovação da frota. Outros 1.000 novos veículos deverão ser comprados no ano que vem. Os ônibus apresentados hoje atendem as linhas 809P, Terminal Campo Limpo Pinheiros, e 857P, Terminal Campo Limpo Paraíso. Na Ucrânia, 2.600 pessoas já morreram no conflito armado e mais de 1 milhão tiveram de deixar suas casas. O chanceler russo Sergei Lavrov disse que a busca da Ucrânia em se alinhar à OTAN pode causar mais problemas entre os dois países. Ucranianos e seus aliados ocidentais acusam Moscou de ajudar os rebeldes de se armarem e de enviar tanques e tropas ao país. E hoje a Eslováquia abriu um gasoduto capaz de entregar gás para os ucranianos. Esta ligação pode fornecer até 20% do consumo anual do país. A Ucrânia está com falta de gás desde que a Rússia interrompeu o fornecimento em 16 de junho. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. Vamos falar justamente da Ucrânia. A OTAN, que é a Aliança Militar Ocidental, anunciou ontem que formará uma força de ação rápida para defender aquele país. Essa força poderá ter 2.000 homens, estacionados ou na Polônia ou na Romênia. Existe um risco de confronto militar com a Rússia. Um dos principais assessores do Kremlin, Mikhail Popov, disse hoje que as forças russas estão redefinindo o papel delas na região. Vamos recapitular. Em março, a Rússia anexou a Crimeia, península ucraniana com população de origem russa. Ao mesmo tempo, Moscou passou a ajudar militarmente os separatistas de 2 outras províncias do leste da Ucrânia, em que a população também tem maioria de origem russa. Essas províncias, Donetsk e Luhansk, estão em guerra contra o governo ucraniano. Nas últimas semanas já morreram 2.600 pessoas, parte delas são civis. De início, os separatistas ainda estavam levando a pior, mas contingentes russos cruzaram a fronteira e também começaram a combater. Nesse novo desequilíbrio de forças, o exército da Ucrânia foi obrigado a abandonar posições importantes. Por causa da crise ucraniana, o presidente russo Vladimir Putin já sofre sanções econômicas e comerciais dos Estados Unidos e da União Europeia. Tudo indica que para ele vale a pena pagar o preço das sanções para impedir que interesses ocidentais ameacem suas fronteiras. O sinal vermelho foi a decisão da Alemanha de enviar armas para o exército ucraniano. A Rússia sempre foi um país paranoico. Era assim no tempo do czar. Continuou nos tempos do comunismo e não mudou muito nos últimos 14 anos em que Vladimir Putin virou guardião de um nacionalismo que se vê ameaçado. A questão está em saber se a Ucrânia vale uma guerra de verdade.
Não, ela não vale. Mas a guerra em menor escala já está acontecendo. Ainda hoje, Putin disse que, se ele quisesse, em 2 semanas ocuparia a capital da Ucrânia. Se isso acontecesse, seria um novo banho de sangue no leste europeu. É assim que o mundo gira. Boa noite. Estado Islâmico divulga vídeo que mostra a decapitação de um segundo jornalista norte-americano. A Casa Branca ainda investiga a autenticidade das imagens. Steven Sotloff tinha 31 anos e foi sequestrado na Síria em 2013. A exigência dos rebeldes é que os Estados Unidos interrompam a interferência militar que estão fazendo em território iraquiano. Ao final do vídeo, um outro homem, o britânico David Haines, aparece ajoelhado e é apontado como o próximo a ser executado. O executor tem sotaque britânico, assim como o outro homem que matou o jornalista James Foley no mês passado, e aumenta a preocupação do Reino Unido sobre a participação de ingleses na militância do extremismo islâmico. E agora vamos às notícias do esporte com Gabriel Cruz e Celso Cardoso. Mais um técnico perde o emprego no Campeonato Brasileiro. Ontem foi Ricardo Gareca demitido do Palmeiras. Hoje foi a vez de Oswaldo Oliveira no Santos, né, Celso? Pois é, Gabriel, a velha fórmula se repete. Quando os resultados não aparecem, sobra para o técnico, caso também de Oswaldo Oliveira, demitido agora à tarde do Santos. As 2 últimas derrotas no Campeonato Brasileiro, somadas à campanha apenas mediana, o Santos está na 11ª colocação com 23 pontos em 18 jogos, pautou a decisão da diretoria de futebol do Clube Santista. Oswaldo de Oliveira deixa o comando do Santos com 44 jogos disputados em 2014. Foram 25 vitórias, 9 empates e 10 derrotas. Em maio, ele levou a equipe à final do Campeonato Paulista, mas perdeu a decisão para o Ituano. Na Copa do Brasil, os santistas estão nas 8º de final, em vantagem contra o Grêmio, após vitória na partida dita por 2-0. Anderson Moreira, que teve passagens pelo Fluminense e Goiás e mais recentemente pelo Grêmio, é o nome escolhido pela diretoria para assumir o comando do clube. Já está apalavrado, já está acertado, só falta assinar o contrato. E no Palmeiras é grande a expectativa para o anúncio do novo treinador. O substituto do argentino Ricardo Gareca deve mesmo ser Dorival Júnior. As conversas estão bem avançadas e apenas detalhes separam o treinador do Palestra Itália. O anúncio oficial de Dorival deve acontecer a qualquer momento, talvez até nas próximas horas. Ô Celso, o Gareca, quando caiu, ele não tinha um currículo muito bom no Palmeiras. Você falou ontem que precisava de mais tempo para ver se ele ia ser um bom treinador no Palmeiras ou não. Já o Oswaldo de Oliveira vinha com um currículo até razoável, 44 jogos, 25 vitórias, time nas 8º de final, final do Campeonato Paulista. Pois é, ele ficou surpreso com a decisão da diretoria santista. É de um amadorismo, Gabriel, muito grande, sabe? Quando o Brasil perdeu da Alemanha por 7-1, imaginei que o futebol brasileiro fosse passar por um choque de realidade e fosse mudar a maneira de gerir, a maneira de gestão. E não é o que a gente tem visto, quer dizer, são 18 técnicos demitidos em 18 rodadas do Campeonato Brasileiro, dá um por rodada. E a gente vê no histórico dos campeonatos que essa alternância de comando técnico não ajuda em nada. Quem mantém geralmente se dá bem, né, Celso? Exatamente. E o Corinthians amanhã tem partida decisiva pela Copa do Brasil. O time de Mano Menezes precisa vencer o Bragantino para seguir na competição. Corinthians que enfrenta vários problemas extra-campo. Clima de mistério no Corinthians, aliás, como habitualmente vem ocorrendo nas vésperas dos jogos, o técnico Mano Menezes fecha parte do treinamento, só que agora ele possui 5 desfalques para o jogo de volta contra o Bragantino. Elias e Gil estão servindo a seleção brasileira, o Lodeiro, a seleção uruguaia e ainda o Guerreiro, que está na seleção peruana, além do lateral Ferrugem, que foi expulso no último jogo. Paralelamente a isso, a grande questão, o grande assunto aqui na tarde de hoje no CT Joaquim Grava é o imbróglio jurídico em que o clube pode estar se envolvendo a partir das próximas semanas. Foi descoberta uma irregularidade no contrato do Meia Petros, a extensão, na verdade, do vínculo contratual com o Corinthians, datado do dia 1º de agosto deste ano. Acontece que o acordo foi assinado apenas no dia 2. Essa divergência de datas pode causar um grande estrago ao clube. Petros atuou em 5 partidas pelo Campeonato Brasileiro, mais 2 no banco de reservas. Fato é que o clube pode perder até
21 pontos na tabela. Paralelo a isso, também recebeu outra péssima notícia. O atacante Guerreiro foi denunciado pelo empurrão no árbitro durante a partida contra o Bragantino. A pena pode chegar a 180 dias, o mesmo caso do jogador Petros. E Guerreiro foi denunciado também pela expulsão na partida contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro, também por agressão. Aí a pena pode chegar a 12 jogos. Noticiário do Corinthians bastante movimentado, mas com notícias bastante ruins. E a seleção brasileira realizou hoje o primeiro treino nos Estados Unidos para o amistoso contra a Colômbia. O jogo acontece sexta-feira em Miami. A Colômbia, eliminada pela seleção brasileira na última Copa do Mundo, conta com o reforço de Falcão Garcia, novo contratado do Manchester United. James Rodrigues, uma das revelações do Mundial, também está confirmado. Do lado do brasileiro, poderemos ter várias estreias hoje durante o treinamento. O Marquinhos, ex-Corinthians, está jogando futebol europeu agora, treinou como titular. Felipe Coutinho também. Portanto, uma nova seleção contra os colombianos. O que esperar dessa nova seleção de Dunga? Gabriel, vou ser bem sincero com você, não sei o que esperar. A Colômbia já tem um time montado. É o primeiro jogo do Dunga à frente da seleção. E confesso que aquele 7-1 da Alemanha ainda continua latejando aqui na cabeça. Não dá para fazer qualquer prognóstico positivo. Valeu, Celso. Boa noite. Tchau, tchau. Stella, é com você? Projeto social em Parelheiros, na Zona Sul de São Paulo, incentiva o ciclismo para crianças e adolescentes. Atletas da região já ganharam campeonatos nacionais e até internacionais. Bicicleta é sinônimo de diversão em todas as idades. Para essas crianças, é também a oportunidade de um futuro melhor. A maioria não conhece ou não tem contato com os pais. Muitas moram com os parentes próximos ou no próprio projeto. É o caso de Jaqueline. Ela chegou com 1 ano e hoje, aos 17, não pensa em sair. Aprendeu a pedalar ainda pequena e, neste ano, faturou 2 prêmios. Venceu o Campeonato Brasileiro Júnior e foi em bronze com a equipe nos Jogos Pan-Americanos da categoria. E o que o Ricardo Sama tenta ensinar para nós é que esse esporte, além de ser bom, ser bem dedicado, ser esforçado, você tem que levar a sério. O projeto social Lar Nossa Senhora Aparecida começou em 93. O ex-atleta Ricardo Cocuzzi idealizou a ação junto com sua esposa. Profissional do ciclismo e representando o Brasil em competições na década de 70, ele viu no esporte uma chance de disciplinar os jovens da região. Se eu falar agora, vamos para o treinamento, todo mundo corre lá para cima, se troca, coloca tênis, coloca sapato. É um toque só que eu dou. Mas eles não vão pela disciplina ou pela minha autoridade. Eles vão porque eles realmente gostam daquilo que eles estão fazendo. Hoje, cerca de 30 crianças e adolescentes participam do projeto, mas nesses 21 anos, mais de 300 pedalaram por aqui e puderam recolocar um sorriso no rosto. E além de toda a programação que tem para a garotada durante o dia, todas as noites tem alfabetização de adultos. Patrícia tem 27 anos e chegou ao projeto com 5. Sem conviver com a mãe até os 14, foi aqui que a monitora escolar viveu até os 21, quando se casou. Agora ela é responsável por alfabetizar os adultos da região. Eu fui um dia aquela criança que precisou de ajuda e consegui mudar a minha vida, mudar meu caminho, e elas também estão conseguindo mudar os caminhos delas. O projeto tem a aprovação da Lei do Incentivo por meio do Ministério do Trabalho. O conserto de bicicletas e máquinas de lavar realizado pelos próprios alunos é a fonte principal de verba. O que eles aprendem é Ricardo quem ensina. É bastante orgulhoso, porque são crianças que não tiveram uma oportunidade, não tiveram uma família. E a gente está dando essa oportunidade, está dando essa família para eles. Outras informações sobre o projeto podem ser obtidas no site larnossasenhoraaparecida.com.br. E a seguir, uma entrevista ao vivo com José Goldenberg, ex-secretário de Ciência e Tecnologia da Presidência da República. E a epidemia de ebola na África. Na Libéria, um dos pacientes infectados fugiu para procurar comida e causou pânico nos moradores.
PSB afirma que esteve alheio às negociações de compra do avião que caiu em Santos no último dia 13 de agosto, matando Eduardo Campos e mais 6 pessoas. Em comunicado, o partido afirma que empresários de Pernambuco e de São Paulo negociaram para adquirir o jato Cessna. Segundo o PSB, a empresa AF Andrade, de Ribeirão Preto, era a arrendatária da aeronave junto à Cessna Finance. E que em maio deste ano a Companhia Paulista pediu a transferência do contrato de leasing para os empresários João Carlos Lira Pessoa de Melo Filho e Apolo Santana Vieira, dos grupos empresariais BR Par Participação Limitada e Bandeirantes Companhia de Pneus Limitada de Pernambuco. Ainda de acordo com o partido, foram esses 2 empresários que autorizaram o uso do avião para a campanha de Campos. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. A urgência de mudança na gestão ambiental obriga candidatos a exibirem sensibilidade com a preservação da natureza nas promessas de retomada do crescimento. Hoje, o Jornal da Gazeta recebe o professor José Goldenberg, que sempre se destacou pela intensa participação na vida pública do Brasil, como reitor da USP, secretário estadual do Meio Ambiente em São Paulo, secretário de Ciência e Tecnologia e também secretário do Meio Ambiente na Presidência da República e como ministro da Educação. Professor, muito obrigada por estar conosco. Professora, eu queria primeiro ouvir do senhor. Já faz tempo que as mudanças climáticas deixaram de ser assim, mera projeção de futuro. Hoje, todos nós sentimos na pele os efeitos dessa mudança, seja na questão da água, de apagão, do ar que nós respiramos. O brasileiro tem essa percepção? Você quer uma resposta honesta ou doce? Doce não, eu quero a resposta assim, como o senhor enxerga? Olha, países em desenvolvimento como o Brasil são países em que a ênfase é toda em crescer e se desenvolver. E isso, frequentemente, acaba criando muitos problemas que depois fica muito difícil de resolver. Eu vou dar um exemplo para você. O Chile, que hoje é um grande exportador de salmão, teve uma ocasião em que o salmão estava acabando no Chile, por causa da exploração exagerada. Ou seja, se preocupar com o meio ambiente não é coisa de professor universitário, não. É efetivamente uma maneira de conduzir o país. E aqui no Brasil nós temos tido uma ênfase exagerada em desenvolvimento, sem as preocupações suficientes com os estragos que esse desenvolvimento pode causar. Agora, quando o senhor fala, então aí sugere sobre a responsabilidade do poder público, que é o promotor desse desenvolvimento, sem a responsabilidade com a preservação ambiental. Mas é aquilo que eu perguntei, e o cidadão, ele se dá conta disso? Que esse desconforto a má qualidade de vida, porque a vida está piorando nesse sentido, que isso tem uma razão de ser e era previsível? Olha, os cidadãos estão se dando conta disso em áreas diferentes. Por exemplo, lixo é um problema que o cidadão sente. Então você veja, jogar lixo em lixões, como era feito antigamente, já não é mais feito no estado de São Paulo. É feito ainda em muitos municípios no resto do Brasil. Mas realmente a população não suporta mais ver montanhas de lixo nas ruas. Ou seja, há uma pressão nesse sentido. Em outros países, como na China, por exemplo, que está passando por um período de desenvolvimento um pouco parecido com o do Brasil, mesmo, as pessoas não aguentam mais a poluição do ar. Nós já tivemos isso aqui, Maria Lídia. É que o ar aqui em São Paulo melhorou, as pessoas não se dão conta, mas ele melhorou. Você lembra quando a cana era cortada manualmente e as pessoas queimavam a cana antes de queimar? Viajar nas estradas paulistas era um perigo de vida. Não é mesmo? Isso acabou. Quer dizer, temos avanços. Temos avanços. Isso é inegável. Agora, nós estamos num momento de transição na vida pública do país, ano eleitoral. Nós teremos aí um presidente eleito, seja quem for, em outubro. O senhor observa, nesse movimento todo das campanhas, no discurso dos presidenciáveis, a sensibilidade para essa questão ambiental? Eles estão privilegiando e mostrando que vão priorizar o crescimento compatível
com a questão ambiental, com a preservação do ambiente? Olha, Maria Lídia, eu me dei o trabalho de ler os programas dos três candidatos. Precisa de um pouco de paciência, viu? São centenas de páginas, viu? Um pouco de paciência? Precisa de paciência. Sabe, as campanhas eleitorais são organizadas por pessoas que não são depois as que vão governar. Sabe, são grupos que se agrupam em torno dos candidatos que preparam os programas. Eles são cheios de palavras, viu? Na realidade. Quer dizer, exceto o programa da atual presidente da República, os outros têm um linguajar muito mais aberto para o meio ambiente. Então o senhor observa que na candidata Dilma, ela privilegia menos essa questão que os demais candidatos, é isso? Ela insiste no desenvolvimento. Digamos, o desenvolvimento a todo custo. Desordenado? Que não seja conciliado com a preservação ambiental? Exato. Não desordenado, mas que não seja conciliado com isso. Então, é esse tipo de desenvolvimento que criou problemas tipo Belo Monte e outros. Quando a realidade é que, se você planeja adequadamente, você pode ter o desenvolvimento preservando o meio ambiente. E há um exemplo aqui em São Paulo que é excelente, viu, Maria Lídia? Que é o Rodoanel. Você lembra da controvérsia que havia em relação ao Rodoanel? Naquele trecho sul, onde tem as represas, etc. As pessoas achavam que aquilo ia destruir as represas, ia sujar a água e por aí afora. Acontece que o Rodoanel foi licenciado adequadamente, foi construído e ajudou a resolver um bocado de problemas. Ou seja, você pode conciliar o desenvolvimento com o meio ambiente. Custa mais caro. O Rodoanel acabou custando 25% mais caro do que custaria se ele fosse feito sem preocupações com questões ambientais. Quer dizer, a questão ambiental encarece. Isso vale também para a questão da energia. Nós temos fontes renováveis que podem ser mais caras, nós temos... e como fazer essa conciliação de forma a não onerar o cidadão, o consumidor, a não tornar as empresas menos competitivas? É difícil, é complicado, né, professor? Isso é complicado, mas o Brasil, sob esse ponto de vista, ele tem uma situação muito menos complicada do que a China. Eu volto a citar a China, porque a energia produzida na China depende do carvão. E carvão é o pior dos poluentes, sob vários pontos de vista, não só da poluição local, como também da poluição global. Essa poluição global não é invenção de meus colegas lá na Universidade de São Paulo, não. E há pessoas que estão acreditando que as secas tremendas que nós temos tido, não só no Brasil, como em outros lugares, são a primeira manifestação dessas perturbações atmosféricas. De modo que nós vamos ter que nos acostumar com a ideia de que nós vamos ter que pagar um pouco mais caro, realizando as obras de uma maneira que não agridam o meio ambiente. Isso se pode fazer. Entre os candidatos, quem tem, digamos, expresso mais preocupações nesse sentido é a Marina Silva, por causa da história pregressa dela como ministro do Meio Ambiente. O programa de Aécio Neves tem uma longa parte dedicada ao meio ambiente também. Agora, todos eles têm uma coisa em comum, Maria Lídia. Eles têm palavras adequadas, mas eles não dizem como que eles vão fazer. Bom, falando nisso, como eu tenho uma última pergunta, eu vi uma declaração do senhor que eu achei muito interessante, que o Brasil é uma potência ambiental por razões geográficas e que recebeu isso como herança divina. Nada fez para merecer. Nós nada fizemos para merecer. Mas o senhor destacou que é urgente que se promova escolhas. Isso. Agora, eu quero ouvir do senhor, para encerrar a nossa entrevista, a começar por onde, professor? Olha, Maria Lídia, energia. E energia hidroelétrica ou energia de outras fontes renováveis ainda tem um grande espaço a ocupar no Brasil. Sabe, a utilização de bagaço de cana, por exemplo, poderia suprir muito da energia que nós estamos usando hoje no Brasil. Aí é preciso, naturalmente, ter uma política de organizar obras novas de uma maneira muito menos, digamos, quadrada do que o atual governo está fazendo.
O atual governo está tentando administrar custos de energia e a maneira pela qual essas coisas são feitas. Precisa abrir e deixar o empresariado, a iniciativa privada, fazer isso com regras claras de que as obras não afetem de uma maneira irreversível o meio ambiente. Isso é possível. Muito obrigada por sua entrevista. Uma boa noite, professor. Estela. E o Ibope também divulgou pesquisa da corrida para o Senado. José Serra vem em primeiro, com 33%. Eduardo Suplicy, do PT, vem em segundo, com 28%. E Kassab, do PSD, com 8%. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O Ibope ouviu 1.806 eleitores entre os dias 30 de agosto e ontem. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral. Na Venezuela, o Partido Socialista modifica a oração do Pai Nosso para homenagear o ex-presidente Hugo Chávez. A utilização de elementos da religião católica aconteceu no final do congresso do partido. A reza, que foi chamada de oração do delegado, começa com Chávez, nosso que estais no céu, e pede auxílio para que o país não abandone os ideais do ex-líder comunista. Não nos deixes cair na tentação do capitalismo. Mas livra-nos da maldade da oligarquia. Chávez morreu em março de 2013 e tem sua imagem constantemente comparada a figuras religiosas. Ele foi presidente da Venezuela por 14 anos. Surto de ebola. O presidente da organização Médicos Sem Fronteiras afirma que o mundo está perdendo a batalha contra a doença. O representante da organização disse que a comunidade internacional está apática diante das complicações do surto e que o fechamento das fronteiras dos países afetados pode piorar ainda mais a fome na região. A falta de comida já atinge as áreas em quarentena. Hoje, na Libéria, um dos pacientes infectados fugiu para procurar comida e causou pânico nos moradores. Mesmo resistindo, ele foi levado de volta para o isolamento. No Congo, o número de mortos pelo ebola subiu de 13 para 31 em apenas uma semana. Mais de 200 pessoas ainda estão em observação. Na China, foi realizado o primeiro treinamento para lidar com pacientes portadores do vírus. De acordo com autoridades da área de saúde, é provável que a doença chegue até o continente. De acordo com o relatório da ONU, mais de 1.500 pessoas já morreram na África desde o começo do surto, em março deste ano, mas estima-se que esse número seja muito maior. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. Essas foram nossas principais notícias. Eleições 2014, pesquisa Ibope mostra Alckmin com 47%, Scarfe do PMDB tem 23%, Padilha do PT aparece com 7%. Entre os paulistas, Marina Silva cresce e tem 39%, Dilma Rousseff tem 23% e Aécio Neves cai e está agora com 17%. O preço da gasolina deve subir ainda este ano, segundo o ministro da Fazenda, Guido Mantega. Projeto social em Parelheiros, na zona sul de São Paulo, incentiva crianças e jovens a andarem de bicicleta. Estado Islâmico divulga vídeo e diz ter decapitado mais um jornalista americano. E um patrimônio da cidade, a Igreja do Mosteiro de São Bento, está em fase final de restauração. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site youtube.com/Jornal da Gazeta. Mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10, que em função do horário político começa às 10h50. Uma boa noite para você. E nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma boa noite e até lá. Não perca uma conversa com as atrizes Rose Campos e Eliana Fonseca. Hoje, 11h10 da noite no Todo Seu.